Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Ana Pinhon. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigado, professor Funari. É um prazer estar aqui. A professora Ana Pinhon tem uma trajetória muito particular. Ela fez formação sua tanto no Brasil quanto na Espanha. Ela estudou na Universidade Complutense de Madrid, tem uma larga trajetória de pesquisa em torno da arqueologia, mas também especificamente do tema que vamos tratar hoje, que é tema indígena, temática indígena na escola e nas crianças brasileiras. Esse é o nosso grande tema. Então, começaria perguntando para a professora Ana o seguinte: como você chegou ao tema indígena? Por que essa preocupação com o tema indígena, com uma formação em história, em arqueologia? Bom, professor Funari, a questão indígena é uma questão relevante para a sociedade brasileira, porque nós estamos, desde um período democrático, tratando da inclusão de minorias na sociedade brasileira. Então, uma dessas minorias, e talvez a que receba menos atenção, é a etnia indígena. Então, a etnia indígena, quer dizer, os indígenas em geral, eles têm uma relação, portanto, a preocupação que nós temos com os indígenas tem uma relação com a democratização do país desde a década de 80, 85, retorno dos civis, depois a Constituição de 88. Agora, esta percepção dos indígenas como algo muito pouco importante, ou, digamos, uma certa invisibilidade dos indígenas, como é que você como é que você observa isso nos seus estudos? Nós detectamos essa invisibilidade mediante um trabalho de averiguação de dados estadísticos, ou seja, aplicação de um questionário a alunos de ensino fundamental da rede pública de estudos de ensino do Brasil. Nós aplicamos um questionário com diversas perguntas necessárias para reconstruir a história indígena. Perguntas necessárias para reconstruir a história significa data, ou seja, cronologia, significa espaço, lugar de ocupação, significa cultura material, ou seja, características culturais desses grupos. E então, perguntando às crianças sobre esses três temas, fundamentalmente, elas demonstraram praticamente uma total ignorância acerca deles. E total ignorância sobre a profundidade histórica da presença indígena, ocupação geográfica do espaço e características culturais. Então, quais são os resultados dessas pesquisas empíricas? Porque, naturalmente, talvez pudesse falar um pouco sobre a diversidade de escolas que foram analisadas, de público, se é de mais de um lugar do Brasil, e também quais as principais características, então, de cada um desses três pontos que a professora levantou. Sim, a pesquisa foi realizada na região sudeste, no Rio de Janeiro, em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro, sempre utilizando a técnica de amostragem, que é uma técnica que se utiliza, é uma técnica estatística que se aplica às ciências sociais. Nós usamos como... Essa técnica de amostragem é aquela que permite, a partir de um grupo determinado, chegar ao universo total da sociedade. Certo, é isso, né? Certo. O grupo pesquisado, o grupo que vai responder as perguntas, ele tem que ser um reflexo do universo que nós queremos extrapolar. No caso, o universo são 31 milhões de estudantes, porque é o que tem o Brasil. É uma cifra chamativa. Sim. Isso em escolas, instituições públicas, o que significa 91% dos estudantes. Então, nós aplicando a técnica estatística, foi sorteado os locais para a aplicação de questionário. No Rio de Janeiro nós tínhamos uma escola na Zona Norte, duas escolas na Zona Oeste, uma escola na Zona Sul. Depois, por sorteio também, coincidiu uma cidade, não digo fronteiriça, porque o que a une é a ponte, que é a ponte de Niterói, saiu a Niterói como sorteio. Poderia ter saído São Gonçalo, São João de Meriti, mas saiu Niterói. E também saiu por sorteio Natal, com o qual nós viajamos até o Rio Grande do Norte para aplicar esse questionário ali. E uma vez no Rio Grande do Norte, também pelo número de tabela de azar, que chamamos assim, foram sorteados as escolas que seriam
pesquisadas, onde seriam aplicados esses questionários. Uma vez obtidas as respostas, chegamos a uma fiabilidade de 95% e uma margem de erro de 5%. No total, estamos falando de 821 estudantes. E quais as percepções? Então, é importante que justamente dá um quadro, uma radiografia pelo sistema de amostragem de um universo delimitado, mas que reflete, digamos, praticamente toda a realidade brasileira do universo de estudantes. Então, bom, por exemplo, sobre a primeira questão, que é a questão da antiguidade do homem, do indígena no continente americano, no Brasil em particular, quais foram as descobertas principais da sua pesquisa? Bem, nós descobrimos que existe uma especial dificuldade nas crianças em compreender a profundidade temporal. O tempo histórico não está bem assimilado, esse conceito, pelos estudantes do ensino fundamental, nem quando eles iniciam esse período escolar, nem quando eles o concluem. Porque, na realidade, esse é um dado importante, a conclusão do ensino fundamental, porque há um abandono muito significativo em relação ao ensino médio. Muitos dos alunos que fizeram o ensino fundamental não chegam ao ensino médio, não passam a realizar o ensino médio, eles deixam no ensino fundamental. Então essas crianças, logo quando são adultas, mantêm a informação assimilada. E a informação essencial é que os índios têm 1.500 anos de existência. Entendi. Desde o ano 1500. Desde o ano 1500. Quer dizer, eles surgiram no ano 1500, surgiram com a chegada dos portugueses. Tivemos, inclusive, questionários nos quais os alunos disseram: os índios vieram nas caravelas. Os portugueses trouxeram os índios para o Brasil em 1500. Então, eles não compreendem essa profundidade histórica do Brasil. O Brasil a história do Brasil não se inicia com a chegada do colonizador. Agora aí já uma especulação, uma interpretação sua que eu gostaria de saber qual a explicação que você daria no seguinte aspecto, de que os livros didáticos brasileiros, em grande parte, já tratam da pré-história, dos 50 mil anos e da colonização do continente americano. Então, sendo assim, como explicar esse aparente paradoxo? De que, apesar disso ter sido mencionado, a imagem que fica é outra. Na minha opinião, e na minha humilde opinião, entendo que há uma inclusão de dados não relativos, como o senhor acabou de mencionar, à pré-história brasileira, mas simplesmente à arqueologia brasileira. Apresentam-se nomes de sítios arqueológicos, datas para a chegada do indígena no continente americano, e não se estabelece a questão histórica, no sentido de que há uma evolução, há uma continuidade. A história indígena tem uma sucessão de fatos, por exemplo, a entrada de povos de origem tupi dentro do Brasil, o movimento que existia de povos, o surgimento e desaparecimento da cultura marajoara. Quer dizer, são informações muito esparsas e pouco profundas. Sim, e sempre centradas, a única data constante, elemento constante nesses livros didáticos, realmente é o da chegada ao continente americano. Como se depois disso e até 1500 não houvesse acontecido nada mais na história indígena. E, claro, essa data de chegada ao continente também é uma data discutível. Discutível no sentido de que a academia, nos próprios cientistas que investigam essa datação, eles não há consenso. Então, o livro didático reflete também essa ausência de consenso, coisa que é boa, porque proporciona ao aluno uma variedade de datas e, teoricamente, uma possibilidade de reflexão. Possíveis divergências sobre a data de chegada do índio na América. Uns 50 mil, 15 mil, 10 mil, quer dizer... E, inclusive, 100 mil anos. O livro
Agora, bom, não tem problema, mas há um livro que menciona até 100 mil anos. 100 mil anos, exatamente. 100 mil então, em vez disso facilitar, isso acaba confundindo ainda mais a cabeça, provavelmente, dessas crianças. Essa é uma hipótese, não é? Que claro, pode tirar. Claro. Agora, e o outro lado, o outro aspecto que a professora mencionou, que me parece muito importante também, que é a questão geográfica, quer dizer, o índio onde está? Na cabeça das crianças, aonde que o índio existe? Ele está aqui conosco, onde ele está? Sim, esse é mais um indicador de que só se compreende a história indígena através da história da etnia branca. Ou seja, da história do europeu chegando ao continente americano. Porque quando nós perguntamos onde viviam os índios antes da chegada dos colonizadores, eles disseram, os alunos, a maioria disse, na costa do Brasil. Porque efetivamente é onde se produziu o contato. E é de onde nós temos as fontes, as informações, a ação religiosa, exatamente, a ação jesuítica. Então, quando nós perguntamos, e onde vivem hoje? Eles disseram, na Amazônia. Portanto, essas crianças, que logo serão adultas e que mantêm essa informação, esse dado, só compreendem que há um índio, digamos, estereotipado, isolado, aquele que vive na Amazônia, e ignora o seu próprio entorno. Eu disse que a pesquisa foi aplicada no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, há comunidades indígenas fortes. Há um museu, por exemplo, dirigido por Nancy Vieira. Padre Vieira. Em Cabo Frio. Em Angra dos Reis. Essa questão do fato de que as pessoas, as crianças em particular, consideram que o índio está longe, é muito interessante, porque na nossa sociedade brasileira, mesmo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras cidades, nós temos inclusive tribos que vivem dentro do ambiente urbano ou mesmo no interior do estado, nômades, né? Indígenas que fazem migrações. Então, como é que isso aparece na pesquisa e qual seria a sua interpretação dessa questão? Em geral, as crianças, elas esperam perceber um índio como um índio distante, um índio que está fora. Muito distante, estereotipado, aquele que está usando penas, tanga, e um índio que seria distante do contato cultural, nossa, um elemento quase que fantástico, um personagem de fantasia e um personagem que nós estimulamos, que os professores estimulam no Dia do Índio, na educação infantil, não é isso? E não entendem que essa tribo indígena, ou que os indígenas podem ter e fizeram assimilar elementos nossos, porque são práticos, mesmo assim manter sua unidade cultural, os seus significados, o seu imaginário, a sua ideologia. E no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde foi realizada a pesquisa, nós temos em Angra dos Reis uma forte comunidade guarani e um museu coordenado por Nancy Vieira. E os alunos demonstraram desconhecer essa realidade. Quer dizer, o pessoal lá de Angra dos Reis, nesse projeto da professora Nancy Vieira, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com apoio dela eletronuclear, quer dizer, as crianças da região que deveriam conviver teoricamente com esses guaranis, têm pouco conhecimento da existência dessas pessoas ali. Exatamente, desconhecem. Olha, e aí, para concluirmos a nossa conversa, professora, quais os avanços que já foram feitos para que isso seja minorado, esses problemas, e quais as perspectivas que a professora vê para o futuro no Brasil? Há pesquisadores que se dedicam e se preocupam com essa imagem e esse conhecimento que nós que eu digo, somos professores que atuamos também na rede pública de ensino, de formação das crianças, que nós estamos transmitindo para os alunos, futuros adultos e cidadãos da sociedade brasileira. Então, entre eles, por exemplo, Donizete Gruppione é uma figura de grande peso. Suas obras são significativas e são um subsídio importante também para que outros professores possam trabalhar, ter dados para trabalhar e romper essa imagem
do indígena nos alunos. No caso, junto com o senhor, com o professor Pedro Paulo Funari, editamos agora, recentemente, no ano 2011, um livro titulado A Temática Indígena na Escola, Subsídios para Professores, que se divide em duas partes. A primeira parte, nós reunimos dados e informações para que o professor as tenha para poder ensinar, porque ninguém pode ensinar alguma coisa que não sabe. E eu digo isso que não sabe, porque sendo formado como professores, não há uma matéria na faculdade dedicada à história indígena. Então há uma lacuna já na formação do professor. A segunda parte do livro, essa é a primeira parte do livro, ter o conhecimento, o qual transmitir. E a segunda parte do livro é o resultado da pesquisa empírica, mostrando o que o aluno ignora, ou o que ele pensa que sabe. Como, por exemplo, pensa que os índios chegaram em 1500. Então, aí está mostrando para o professor onde ele deve atacar no desconhecimento, onde ele deve incidir com mais informações. Então, esse livro, eu considero modestamente que é um livro de fácil leitura, um livro que não também não é de um preço exagerado, seria de fácil acesso, é da editora Contexto, e o professor pode comprá-lo e, manejando, subsanar esses desconhecimentos nos alunos. Olha, professora Ana Pinhon, que é colaboradora do Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp, eu queria agradecer muito. Eu tenho certeza que o nosso público que nos assiste ficou muito interessado na temática. Então, agradeço muito sua presença hoje aqui, professora. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. E convido, então, ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.